Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Estamos aqui para fazer esse vídeo aqui, um vídeo que está na ordem, como eu estou falando aqui e já falei no vídeo sobre o tema da oração, o tema do jejum, e agora eu vou falar sobre as bem-aventuranças nesse vídeo. É um processo, o processo que o Senhor introduziu todos os discípulos que receberam a chamada dele. Então, se você recebeu uma chamada do Senhor, é com você que o Senhor está falando. Isso é para muita edificação da vida de cada um dos irmãos e para mim também. Eu também sou edificado pela palavra do Senhor. Então, se você é novo, ative o sino, dê o like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Aqui quem vos fala é o irmão Elias, tá certo? E vamos lá, vamos recitar aqui. O tema hoje aqui é sobre as bem-aventuranças, que nós vamos aprender um pouco nesse vídeo, que vai valer muito para os que já está introduzido na oração e no jejum. Eu fiz essas duas playlists. Aqui não vai ser uma playlist, mas eu estou falando só nesse vídeo. Pode ser que eu faça mais um vídeo. E vamos continuar em outros temas. E nós só ganhamos com a palavra de Deus. Tá certo? Vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O último versículo da bem-aventurança é o 12, que diz assim: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu poderia detalhar as bem-aventuranças em um vídeo, em vários vídeos, cada uma bem-aventurança aqui. Eu poderia detalhar em cada uma em um vídeo, mas eu estou fazendo um vídeo só, falando dessas bem-aventuranças, essas riquezas divinais, esses frutos, essa graça, essa unção, essa presença, essa perseverança, o suportar. Então tudo isso tem que estar dentro de nós, entranhado em nós que já aprendemos a orar e que já aprendemos a jejuar, porque temos uma chamada. Jesus chamou os 12 discípulos. Então eu sou chamado e você também foi chamado para a obra do Senhor. Então, sendo chamado, o Senhor ensinou a orar, ensinou a jejuar, e depois o Senhor ensinou as bem-aventuranças. Como é que você vai ser ministro do Senhor? Como é que você vai ser um pregador, um missionário ou uma missionária? Como é que você vai ser um evangelista? Como é que você vai ser aquele que leva a palavra de Deus? A palavra da salvação, da verdade. Então, para levar essa palavra, para ter essa palavra, para exercer esse ministério, para exercer essa chamada, tem que essa pessoa estar com um perfil que o Senhor deu em Mateus capítulo 5. Nós vamos crescendo, como diz a palavra de Deus, em aumento de Deus. Mas nós temos um começo, então o começo é as bem-aventuranças. Temos que carregar isso aqui para que nós possamos estar com livre acesso para anunciar o Evangelho do Senhor, para viver esse Evangelho de amor e de paz e de graça.
Então o Senhor começa dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Graças a Deus que o Senhor cumpriu essa promessa lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Então aqueles que estavam clamando, mendigo que não tinha o Espírito Santo, não tinha paz, não tinha alegria, eles receberiam. E não foi só o discípulo que recebeu, foi 120 que perseveraram na nação e recebeu o Espírito Santo. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então, isso aqui não se fala só para ímpio, fala para quem está com a chamada, fazendo a obra. Chora, nós choramos, nós clamamos, nós gememos, nós nos afligimos por causa da obra que é feita e por causa das injustiças que vem contra nós, que logo aqui eu vou falar agora a seguida. O terceiro, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. São qualidades fortes que nós executamos nas nossas ações, nas nossas obras, com o nosso próximo, com a nossa família, com todos os cidadãos. O 4 diz: bem-aventurados todos os que têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Então, se você tem fome e sede de justiça, você é um anunciante da palavra de Deus. Você vai alcançar isso. O Senhor está dizendo: vocês vão ser fartos da sede e da fome que vocês têm pela justiça. Então, é assim que devemos estar para exercer o ministério do Senhor. Isso aqui é mais uma fase, tem fases poderosas que vai chegar aí, que nós estamos variando os temas e falando aquilo como o Senhor nos direciona para a edificação das nossas vidas, para que a gente saiba quem nós somos, para quem nós somos e para que servimos. E como servimos ao Senhor. Não com ira, não com guerra, não com briga, mas bem-aventurado, ou seja, felizes, os mansos, porque eles herdarão a terra. E quem não é manso é brabo, briga e foge. Mas quem é manso herda o lugar, herda a terra, não precisa fugir, não precisa correr. Bem-aventurado os misericordiosos. Tem muitos servos de Deus, irmão, infelizmente, crente, que não tem misericórdia. Na hora da doença, da dor, da perca, da fome, clama ao Senhor e pede misericórdia para o Senhor abençoar, para abrir as portas, para dar vitória, para dar emprego. Mas na hora de se compadecer do seu próximo, ele não exerce misericórdia. E o Senhor está dizendo: bem-aventurado, felizes são os misericordiosos, que agem de misericórdia para com o seu próximo, porque eles receberão também, alcançarão a misericórdia. Então nós temos que executar isso. Isso aqui são riquezas que está dentro do crente, que faz a obra do Senhor. Então não precisa você também fazer a obra carrancudo, durão, rude, crespo. Não, moderado, temperado, flexível, ouvindo, tendo paciência, perseverando, suportando. Nós estamos tendo misericórdia com as pessoas, e lá na frente nós também vamos alcançar a misericórdia. É bom muitos crentes saber disso, porque muitos fazem a obra de Deus, que Deus me chamou, que Deus é assim, que eu sou assim, e acham que é até mais uma estrela do que sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que parar de soberba, de coisas que não agradam ao Senhor, e passar a executar a misericórdia para com as pessoas, para com o nosso próximo. Tá certo? Próximo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eita glória. Não adianta, né, irmão? A gente receber a chamada ao ministério, aprender a orar, aprender a jejuar, fazer a obra e não ser limpo de coração. Tem muitos também que está assim, fazendo as coisas do Senhor, mas não é limpo de coração. Então não vai adiantar você executar a sua chamada, fazer a obra, ganhar almas, pregar, o Senhor curar, restaurar, libertar, e depois você não poder ver Deus porque você não é limpo de coração. Que palavra de muita responsabilidade. Nós temos que manter o nosso coração puro, limpo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá vendo, irmão, que fazer a obra do Senhor não é de qualquer jeito, não é só orar, jejuar, pegar a Bíblia e sair correndo. Olha os requisitos que o Senhor nos dá aqui. Eu vou resumir no final aqui. Então, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, não adianta a gente fazer a obra do Senhor e depois a gente não entrar no céu, e depois a gente não ver o Senhor. E a Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos. Próximo. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados de filhos de Deus.
Bem-aventurados os pacificadores. Pacífico é aquele que não coloca gasolina no fogo, é aquele que coloca água, coloca gelo no fogo para esfriar, para acalmar, para contornar a situação. Esses são os pacificadores. E isso vai contar muito em nós sobre o domínio próprio em situações adversas. Tá certo? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O 10º, bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aqui já é a consequência. Uma das bem-aventuranças, na terceira, diz que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, que eles serão fartos. Então, você recebendo a justiça do Senhor, olha mais uma bem-aventurança aqui, que está ligando com a terceira, a 10ª. A 10ª que está ligando com a terceira. Deixa eu dar uma olhada se é a terceira mesmo. Com a 6ª. A 10ª está ligando com a 4ª. Bem-aventurado sois vós. Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, ainda ao Senhor, você tendo sede e fome de justiça, e sendo farto de justiça, vai vir mais uma contradição contra a nossa vida. E o Senhor está trazendo mais uma palavra de consolação para nós, dizendo: bem-aventurado, felizes são esses, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça que foi feita, a qual a gente esperava, porque deles é o reino de Deus. Próximo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado ou felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Glória a Deus. Nós temos que regozijar e alegrar. Eu vou fechar aqui agora. Então, nós somos felizes quando as pessoas nos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. É para a gente se alegrar, porque nós temos uma sã consciência, que nós temos a mente de Cristo, estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos na vontade do Senhor. Então não deixe que isso te incomode, não deixe que isso tire a sua paz. Fechando agora a mensagem, o versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então os profetas, você não viu profeta nenhum, só no banquete, só na bonança, só em paz, mas você viu em tribulação, em guerras. Homens que, a Bíblia diz que o mundo não é digno deles. Homens que apagaram a força do fogo, fecharam a boca do leão. Muitos homens e mulheres de valores. E o Senhor Jesus está dizendo, eles passaram provas, eles foram rejeitados, eles foram lançados em cova, eles foram para a caverna, eles foram para os calabouços, mas ele guardou a palavra e guardou também a chamada. Foi a vocação que o Senhor chamou. Então, pela vocação, eles não se contaminaram, mas deram o testemunho do Senhor. Então, com tudo isso, esse vídeo, eu resumo aqui nas bem-aventurança. O primeiro diz, bem-aventurado os pobres. Segundo diz, bem-aventurados que choram. Terceiro diz, bem-aventurados são os mansos. O quarto diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. O quinto diz, bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurado os misericordiosos, na verdade. Depois, bem-aventurado os limpos de coração. Depois, bem-aventurado os pacificadores. Próximo, bem-aventurados que sofrem perseguições. Próximo, bem-aventurado são os que são injuriados. E fechando, o Senhor traz uma palavra de consolação e de conformidade, para que a gente se conforme também com isso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então não é para a gente ficar
triste, abatido, cabisbaixo, depressivo, atribulado, pensativo, preocupado. É para a gente se alegrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é grande o nosso galardão no céu. Então as bem-aventuranças são qualidades que está no perfil daquele que tem uma chamada do Senhor. Se você tem uma chamada do Senhor, você já pegou os vídeos que tem aí na playlist, busque os vídeos que tem aí na playlist sobre a oração, busque o vídeo que fala sobre o jejum, são vídeos que tem muito esclarecimento bom para a sua vida. Todos os vídeos têm a mensagem lida da palavra de Deus, que é referência, que é o princípio, é a palavra de Deus. Tudo isso aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Aqui a gente não pede nada, além de você se inscrever no canal, ativar o sino, dar o like, compartilhar a mensagem. E o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. Então esse vídeo é para a edificação das nossas vidas nessa tarde aqui, tá certo, meus amados? Compartilhe a mensagem e você saiba quantas riquezas o Senhor tem colocado dentro de nós. E essas riquezas que a gente estamos vendo aqui, destrinchando a bem-aventurança em Mateus capítulo 5, nós vemos que todos esses frutos aqui do Espírito, a graça e o poder de Deus, nós recebemos na oração e no jejum, tá bem? Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo uma playlist sobre o tema mais quente, porque nós vamos parar em Mateus 10. O Senhor chamou, eu não falei sobre a chamada, depois ensinou a orar, jejuar, ensinou as bem-aventuranças, como se comportar diante do mundo e diante da chamada do Senhor. Ensinou também em Mateus 7, que eu vou falar, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, Mateus 7, e depois eu vou falar sobre Mateus de 8 até 9, e depois eu vou falar sobre Mateus capítulo 10. Isso aqui é riqueza, irmão, da palavra de Deus para a sua vida, tá certo? Abra o celeiro, receba a palavra de Deus, faça a obra do Senhor, se desprenda daquilo que te prende, dos embaraços, dos empecilhos, das barreiras, se levante, faça a obra com graça, com alegria, o Senhor conta com você. Os dons e a vocação é sem arrependimento. Eu tenho que lembrar isso para muita gente, porque as pessoas acham que Deus não usa mais, Deus não faz mais, mas é mentira, Deus faz sim, e Deus quer fazer mais. Tá certo? Então se levante, brade, grite, glorifique e exalte. Agradeça, compartilhe e o nome do Senhor será glorificado. Tá bem? Deus abençoe a sua vida. Nós nos veremos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Eu agradeço a todos, desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tchau, tchau e tchau, amados irmãos.